Paulo, o Moro, em relação ao pensamento político dele, é uma incógnita, né? Ninguém conhece muito, ele nunca foi de se pronunciar muito, até porque ele veio da magistratura, ele era um juiz ligado à Operação Lava Jato, e assim ele ficou nacionalmente famoso e querido, né? Tratado por muitos como herói, por muitos mesmo. E nunca importou muito, e nunca ninguém teve muita curiosidade de ir atrás, saber o que ele pensava sobre aborto, legalização de drogas, desarmamento, homeschooling, PEC dos precatórios, privatizações. Não era disso que se tratava, né? Ele era um juiz, enquanto juiz ele tinha que tomar decisões objetivas com base nas evidências e que foram decisões corajosas. Eu lembro de ter debatido muito isso à época com alguns pares, dizendo não fez mais do que obrigação. Né? Não é tão simples assim, porque no Brasil o juiz que faz a sua obrigação de forma correta, ele compra briga com figuras muito poderosas e isso tem um custo altíssimo. Eu entrevistei recentemente, inclusive, um promotor que anda repleto de seguranças, não tem mais vida, porque tomou decisões que vão contra o PCC, por exemplo. Então não é trivial. Você fala, só cumpriu a sua obrigação, não fez mais do que o que era para fazer no cargo. Bom, por que antes não faziam, né? Então, eu nunca vi o Moro à frente da Lava Jato como apenas um burocrata, né? Eu acho que ali ele realmente se destacou e foi merecedor de todos os aplausos e reconhecimento. Né? Tive a oportunidade de estar com ele em alguns eventos, por exemplo, o Fórum da Liberdade no Sul, que é o principal evento liberal, e vi como ele foi tratado, como ele foi ovacionado quando chegou. Né? Ele isso foi ali, eu não lembro exatamente de cabeça o ano, Paulo, mas foi ali no auge, né, das prisões e tudo, né? Então, e ele também sempre foi muito discreto como juiz em relação ao que ele se manifestava fora dos autos, né? Ele sempre tomou esse cuidado. Então, como juiz, Moro merece aqui todo o meu reconhecimento, né? De brasileiro e de alguém que vê nele ali um papel preponderante para essa tentativa de moralização da coisa pública no Brasil. Aí ele vira ministro do Bolsonaro. Bom, empolgou muita gente, né? Falou, pô, esse governo realmente vai ser diferenciado. O ministério quase todo sendo montado com base técnica, sem ser porteira fechada, sem ser feudo de partido, sem ser toma lá da cá. Tereza Cristina, Ricardo Salles, Marcos Pontes, Paulo Guedes e Sérgio Moro, né? Aglomerando ali justiça e segurança. Falei, caramba, né? Porra, incrível. Alguns questionaram à época se era a coisa certa a fazer. Eu mesmo mantive essa dúvida, porque, poxa, por um lado eu fiquei muito feliz, porque alguém que fez o que ele fez para o país, indo tentar fazer ainda mais ali na política, né? Por outro lado, realmente você estava dando um passo arriscado, ousado, e que ia alimentar, inclusive, narrativas da oposição e do PT de que ele tinha viés, né? De que ele era bolsonarista, coisa que ficou claro para todo mundo que nunca foi a verdade, nunca foi o caso, né? Inclusive o convite mesmo foi muito fortuito, né? Bolsonaro quis esse símbolo no ministério, sabendo inclusive da possibilidade de torná-lo indemissível. Bom, acabou que ele quis sair, saiu da forma que saiu, jogando caca no ventilador, prometendo o fim do governo, levando todo mundo ao desespero. Deputada Carla Zambelli, por exemplo, né, que tinha uma proximidade maior com ele, convidou ele, inclusive, para padrinho do casamento, e ele vai lá e sai da forma que saiu, atirando no meio de uma pandemia, e vem a público a fatídica reunião, da qual, inclusive, ele se retirou antes do término. Né? E o que vimos naquela reunião, que decisão do aposentado decano da corte, Celso de Mello, nós todos pudemos acompanhar 2 horas ali, mais ou menos, de conversa, de bate-boca e discussão ministerial para consumo interno. Né? O que vimos ali foi o quê? Um presidente junto com a equipe ministerial preocupados com o Brasil em não cometer estelionato eleitoral, com liberdades básicas e blá blá blá.
E aí a gente olhou e falou, opa, a postura do Moro ali foi esquisita, né? Então, assim, aí ele sai dando entrevista para emissoras que são arquirrivais do governo, fazem campanha de oposição mesmo, vira blogueiro de um site que cá entre nós é decadente, virou site de fofocas, né? Vira colunista lá da revista desse site. Tudo errado, né? Assim, quem é Sérgio Moro, né? Aí começa a lacrar nas redes sociais, a ponto de muita gente brincar que era a esposa dele, Rosângela, quem estava escrevendo em seu lugar. Vira uma espécie de Luciano Huck das redes sociais, né? Tudo muito calibradinho para agradar uma certa elite cosmopolita, consumidora de bolhas progressistas, entre aspas, antes que o Fiuza me taque pedras, com toda razão. E assim, quem é esse personagem? Aí começam a questionar, né? Quem é Moro, o que ele pensa, e para além da esfinge, começa a surgir assim um formato de figura que a gente vai montando nesse quebra-cabeça que cá entre nós é total anticlímax, total decepção em relação às expectativas que criamos lá atrás, eu e muita gente, né? Então a decepção ela vem numa crescente bizarra, né? Aí agora, como se não bastasse, o Moro tenta bancar o descolado, anunciando a ida, o fim da surpresa, e a ida dele é um congresso para ser entrevistado ou para entrevistar o Danilo Gentili, um humorista que tomou partido também e virou um personagem, em minha opinião, para lá de lamentável, né? Ele vai descobrir se Danilo Gentili vai ser mesmo ou não candidato a presidente. Um congresso do MBL, que é um grupelho que Bruna, eu não vou nem entrar na questão do MBL ter ou não corrupção. Eu vou dizer que o MBL expôs a público a farsa que é como movimento liberal. Só isso já basta. Só isso já basta. A postura do MBL hoje é uma coisa patética. Patética, né? Eles derreteram. Ninguém mais sério leva o MBL a sério, né? Eles sempre foram meio que uma espécie de braço tucano ali, né? São muito próximos do Dória e tudo, mas a postura deles, né? A demagogia, o Kim Kataguiri ao lado de PSOL, de PT, pedindo impeachment o tempo inteiro do presidente a troco de nada, colocando cruzes na praia para lembrar dos mortos por Covid, como se isso fosse culpa do Bolsonaro apenas. Então, quer dizer, cada postura do MBL, uma atrás da outra, é uma coisa assim que não dá mais para dizer que decepciona. O MBL já morreu faz tempo para qualquer pessoa sensata. E o Moro cola neles. Quer dizer, esse é o Moro descolado, né? Com um carisma de... como é que eu posso fazer aqui uma analogia? O carisma de uma porta, né? O carisma de animador de velório, né? Assim, quer dizer, vamos lá, com uma péssima dicção, mas tudo é detalhe, né? Só para lembrar que em política costuma ter alguma relevância isso, né? Mas, assim, respondendo a sua pergunta original para a Bruna, não foi para mim, mas eu acho sim que tem uma característica bastante regional aí, né? O Paraná é um estado, apesar de um estado com vários méritos, estado mais rico do que a média e tudo, é um estado menor, né? Não está ali no eixo Rio-São Paulo e tudo. Então existe um bairrismo. Existe alguma postura mais provinciana em muitos, né? E o Moro, ele captura um pouco isso que eu percebo, pelo menos dos meus colegas curitibanos ou paranaenses, né? Então, assim, cá entre nós, Paulo, Moro, ele oferece algum tipo de ameaça pelo recall da Lava Jato, pela bandeira da ética, né? Mas o máximo que ele vai conseguir, porque ele é odiado pela esquerda, né? Talvez ele tenha que subir num palanque aí com alguns desafetos, né? Já que ele está se aproximando pelo Podemos, do União Brasil, do DEM, do MDB, né? Mas o máximo que ele consegue é tirar alguns votos de eleitores decepcionados do Bolsonaro para ajudar Lula, talvez, se for candidato,
a ir para o segundo turno, né? Ou a vencer. Então, assim, que papel, né? Que papel pouco nobre, pouco patriótico de alguém que já teve o reconhecimento merecido, repito, que o Moro teve no passado. Então, para mim, Sérgio Moro hoje é uma coisa assim impressionante. Para mim é um case. Tinha que virar estudo em Harvard. Moro tinha que virar um estudo em Harvard. Como adquirir um capital político enorme de forma tão meteórica e dilapidar esse capital inteiro de forma tão rápida, igualmente meteórica. Esse é o estudo de casos de Sérgio Moro hoje.